Boa noite. Boa noite, gente. Graça e paz. Estamos aqui para mais um dia. Oi, Ricardo. Oi, mãe. Oi, Pacheco. Betinha. Oi, gente. Saudade de todos vocês. Oi, Céu. Tudo bem? Boa noite. Saudade, gente, de todo mundo. Espero que vocês estejam bem, né? Nós estamos passando por dias difíceis. Espero que vocês estejam bem, na graça e na paz do Senhor Jesus. É aquele que nos sustenta, né, gente? Nesses momentos difíceis. Oi, Marluce. Tudo bem, gente? Estão me ouvindo bem? Vocês estão ouvindo direitinho? Oi, Paty. Saudade também. Tá todo mundo ouvindo bem aí, gente? O som tá bom? Dá um retorno aí pra gente. Se o som tá bom, se vocês estão ouvindo direitinho. Pra gente orar para começar. Estão vendo bem? Estão ouvindo bem? Oi, pastor Márcio. Tá ouvindo bem aí, Marluce? Vamos orar, gente, pra gente começar. Beleza. Vamos orar pra gente começar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma vez termos o privilégio de compartilhar a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que ressuscita mortos, que traz, Senhor, vida aos lugares secos, Senhor, a tua palavra que tem toda a condição de mudar cenários, de mudar ambientes, de mudar situações. A tua palavra, Senhor, que tem todo o poder e toda a autoridade. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que nessa noite, através da tua palavra, Senhor, ambientes sejam transformados, vidas sejam transformadas, mentalidades sejam transformadas. Pai, nós queremos clamar ao Senhor, que o Senhor vá, que o teu Espírito vá onde eu não posso ir, que o Senhor quebre mentalidades arraigadas, mentalidades antigas, sofismas, Senhor, meias verdades, Senhor, disfarces humanos, que o Senhor venha jogar por terra tudo aquilo que o Senhor quer quebrar através da tua palavra. Nós queremos, Senhor, liberar que a tua palavra ela cumpra todo o propósito para o qual ela foi enviada nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Pai, gente, graça e paz. Bom, nesses dias, né, eu tenho pensado muito a respeito de algumas coisas que Deus tem compartilhado com a gente, né, a respeito de uma volta, de uma restauração, tanto no ministério profético quanto no ministério pastoral, em todos os ministérios, na verdade, né, de uma restauração que o Senhor está propondo para nós, que o Espírito Santo está querendo trazer para que a gente possa voltar às nossas origens, voltar àquilo que é puro, aquilo que é original, aquilo que é genuíno. Nós temos falado muito sobre isso, né? Nós já fizemos várias lives aqui falando a respeito disso. Eu queria dizer também, para quem não está acostumado, hoje uma pessoa me perguntou, né, nós temos, todas as nossas lives estão gravadas no YouTube, é só você entrar no canal 100 na rede e você entra no canal 100, né, com CAM maiúsculo, Comunidade Evangélica de Mesquita, e que você vai encontrar as lives lá no canal do YouTube, é só você procurar, tem de todos os pastores lá. Então, para quem, né, tá querendo saber, porque alguém me perguntou hoje,
essa informação. Então, gente, voltando ao que o Senhor tem trazido para a gente nesse tempo, né? Eu tenho pensado muito a respeito dessa volta às origens. Uma coisa que Deus tem falado muito é sobre como nós, como povo de Deus, temos abandonado o Senhor. Temos abandonado a origem, a busca de Deus, né? Então, o texto de Jeremias 2,13 diz assim: porque o meu povo cometeu dois males. Esse texto tem vindo nesses dias para nós com muita força. Porque o meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm água. Eu vou desativar o comentário aqui, gente, para poder falar, porque aí a gente não se distrai, né? Pronto, agora eu estou mais livre. Então, o que Deus tem falado muito a respeito desse tempo, né? De como nós temos essa facilidade de abandonar o Senhor, abandonar a busca de Deus, para nós fazermos cisternas. O Senhor, Ele é a fonte de água viva, mas muitas vezes nós, com a nossa força humana, com a nossa maneira de fazer as coisas, do nosso jeito, da nossa forma, nós muitas vezes abandonamos o Senhor para cavar cisternas com o nosso próprio braço, com a nossa própria força. E a Bíblia diz que essas cisternas, né, cavadas pelo homem, elas não retêm água. Em Provérbios 21:2 diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Então esse texto de Provérbios, ele fala como nós temos a facilidade de muitas vezes olharmos o caminho do homem, ou seja, por onde ele está andando, o resultado das coisas, aquilo que é visível, aquilo que nós podemos ver, aquilo que está na altura dos nossos olhos, o que nós enxergamos, né? Vamos dizer assim, o resultado, as obras. Mas a Bíblia diz que o Senhor sonda os corações. Então hoje eu queria tratar de um assunto que tem muito a ver com as raízes, com as motivações, com aquilo que nós precisamos lidar, né, dentro de nós em relação ao que nós vamos fazer para o Senhor. E essa palavra, ela é uma palavra que Deus já me deu há alguns anos atrás, mas nesse tempo ela voltou, né, nesses dias ela voltou com alguma força e eu entendi que era tempo de compartilhar novamente essa palavra. É uma palavra que fala a respeito da justiça própria do homem. Ela está no texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 25, e depois nós vamos ler o 3, do 1 ao 13, e depois o versículo 21. Diz assim: ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher:
Que é isso? Que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Bom, esse texto aqui, ele é um texto muito conhecido, né? Porque trata da queda do homem e todo mundo conhece. Mas eu queria me ater aqui a falar algumas coisas relativo a como nós adquirimos, a humanidade adquiriu essa raiz de fazer justiça por ele mesmo, por si mesmo, com a força do seu braço, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela estava no centro do jardim. No capítulo 2, a gente vai ver que a Bíblia narra que quando Deus criou o jardim, a Bíblia fala que a árvore estava... a árvore da vida estava no centro do jardim e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, por que a Bíblia fala sobre isso? Porque no centro da existência do homem há uma primeira questão, uma questão essencial, que é a escolha. Qual é essa questão essencial? Por isso que as árvores, elas estavam no centro do jardim, tanto a árvore da vida quanto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque, na verdade, tudo que nós fazemos, todas as escolhas da nossa vida, no fim das contas, se tratam disso. Elas dizem respeito a essa escolha. Ou eu vou escolher comer da árvore da vida, ou eu vou escolher comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a escolha em viver deliberadamente, independente de Deus, a escolha do homem em ser seu próprio Deus, ou viver dependente de Deus, ouvindo-o e obedecendo, essa é a escolha. Então, essa é a questão principal. A escolha em viver deliberadamente, independente de Deus, um homem ser o seu próprio Deus, ou viver na dependência de Deus, ouvindo a Deus e obedecendo a Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa a possibilidade de escolha do homem em ser seu próprio Deus, com D minúsculo. Porque olha o que a serpente falou para Eva. Se você comer, gente, olha que engano, olha que coisa terrível. O homem já era semelhante a Deus. Ele foi criado semelhante a Deus, diferente de Lúcifer. Porque a Bíblia diz lá em Isaías 14 que Lúcifer desejou no coração dele ser semelhante ao Altíssimo. E quando ele desejou ser semelhante ao Altíssimo, ele caiu. No momento que ele cai, ele então traz esse caminho de queda. E é esse caminho de queda que ele está propondo para Eva. Em se mover com a cobiça dos olhos, com o comércio, né? E tentar fazer o quê? Olha, eu vou te dar um caminho para você ser semelhante a Deus, para você ser semelhante a Deus. Só que ele já era. Então, ele diz, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal, tendo governo próprio. Seus olhos vão se abrir, seus olhos se abrem para que você possa ser conhecedor de tudo. Mas qual era a proposta de Satanás? Você vai ser conhecedor do bem e do mal, não um conhecimento vivido na dependência do jardim, onde Deus vem e te mostra, onde Deus vem e te revela, onde o Pai vem e te visita. Não era esse caminho. Ele está dizendo, olha, eu vou te dar um caminho para você ser conhecedor do bem e do mal, mas esse caminho você não vai precisar mais depender tanto assim de Deus. É só você comer o fruto da árvore. Então vocês percebem como houve um engano. Todas as outras escolhas da nossa vida, elas vão derivar dessa primeira escolha. Se eu vou querer ter uma vida dependendo de Deus, numa dependência até de filho, ou se eu vou querer ter uma vida de maneira independente, eu não vou precisar depender tanto assim de Deus. Então a gente vai ver daqui a pouco que o quanto as coisas foram se relativizando a partir dessa proposta. Porque a partir da proposta, quando a serpente traz uma proposta de independência, ela começa a relativizar
todas as verdades daquilo que Deus havia dito. E é exatamente assim que Satanás trabalha. Então, no versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: Deus dá limites. Então, a serpente era mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito e disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Gente, Deus nunca disse isso. Deus falou ao contrário. Deus falou assim, olha, havia um jardim inteiro de árvores boas, aprazíveis, agradáveis aos olhos, boas para se comer, porque Deus havia plantado esse jardim. No capítulo 2 descreve que havia toda sorte de árvores boas. Havia um jardim inteiro de sims, de possibilidades boas. Todo um jardim de sims que Eva poderia ter comido, né? Mas aí a serpente vem, deturpa a palavra e diz o seguinte: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Ou seja, ela já trouxe uma dúvida que era o seguinte: Deus não é tão bom assim. Ele não deu tudo, tem alguma coisa que ele deixou só para ele. Tem uma árvore que não... Tem um monte de coisa que Deus deixou só para ele. Então, será que realmente você é semelhante? Será que realmente você é filho? E ela começa então a trazer uma certa dúvida. A serpente sugeriu um exagero de Deus e Eva caiu deturpando a palavra. Quando a serpente traz essa relativização, né, essa mentira, Eva então responde o seguinte: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha morrer. Ora, Eva então, ela exagera também na resposta dela. Ela muda aquilo que Deus havia falado. Quando a gente lê a ordem original, Deus nunca falou para Eva que ela não podia tocar. A ordem de Deus foi: não coma do fruto. Mas o que aconteceu com Eva? Eva já... Não, ele falou que eu não posso nem tocar. Então, aquele temor em manter a originalidade da palavra de Deus, no princípio, foi perdido. Entende, irmãos? Ela já fez uma pequena mudança, um pequeno ajuste ali. Então, a serpente sugeriu um exagero de Deus e Eva caiu deturpando a palavra. Ela disse, não, Deus falou que não era nem para a gente tocar. A serpente coloca a palavra de Deus em dúvida no versículo 4. Ela diz, é certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, no fundo, a serpente estava dizendo o seguinte, olha, Deus disse que vocês são semelhantes a ele, mas vocês não são tão semelhantes ainda. Tem alguma coisa que pertence a Deus e que não pertence a vocês. Irmãos, isso é muito semelhante ao processo que ocorreu no coração de Satanás, no coração de Lúcifer, por ocasião da sua queda. Porque ele desejou ter aquilo que ele não tinha e que pertencia só a Deus. Então ele vai e traz, ele oferece a possibilidade do homem de ser o seu próprio Deus, no versículo 5. Olha, os olhos de vocês vão se abrir e finalmente vocês vão ser como Deus. Mas vocês vão ser como Deus, não num processo natural de filiação. Vocês vão ser como Deus, fora de Deus. Olha a proposta. Olha a proposta que a serpente trouxe para Eva. Você vai ter a possibilidade de ser como Deus, não a partir do relacionamento do jardim, das visitas que ocorriam na viração do dia. Você vai ser como Deus a partir de comer uma árvore que traz conhecimento, tanto do bem quanto do mal. Então, ela oferece essa possibilidade de ele ser o seu próprio Deus. Então, versículo 6, eu acho interessante como só nesse trecho aqui, várias vezes a Bíblia fala da questão dos olhos. E a Bíblia toda fala muito da cobiça dos olhos. E eu creio que é um tempo onde nós precisamos orar pelos nossos olhos, para que o Senhor sonde os nossos olhos. Porque aqui já havia, irmãos, uma tendência de uma cobiça por aquilo que se vê, né? Ela vendo a mulher, porque até então ela estava ali no jardim, eu não sei quanto tempo ela viveu ali, sem comer dessa árvore, mas vendo a mulher, ou seja, seus sentidos foram aguçados por causa do que a serpente falou,
Então eu acho isso aqui muito interessante. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ou seja, ela ia saciar seus sentidos, saciar a sua carne, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Irmãos, isso aqui, essa parte aqui da palavra, especificamente, eu acredito que talvez seja uma das coisas mais importantes da gente pensar hoje. Por quê? Muitos cristãos, gente de Deus, gente que converteu, gente que vive fazendo as coisas para o Senhor, que tem um coração sincero, mas muita gente está caindo nessa armadilha aqui, de comer do fruto do bem e do mal, porque está com os seus sentidos aguçados por uma árvore desejável para dar entendimento. E muitos cristãos estão caindo, estão se desviando, estão entrando numa rota de justiça própria, porque estão sendo seduzidos por causa do entendimento. Estão desejando o entendimento fora de Deus, independente de Deus. A Bíblia diz que ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, os seus sentidos foram aguçados. Ela olhou, desejou, tomou e comeu. Olha o processo da queda. Primeiro ela olhou, aguçada por aquilo que a serpente estava propondo. Um caminho de ser semelhante a Deus. E aí ela diz que ela olhou com os olhos dela. No coração ela desejou. E aí ela foi até a árvore, ela tomou, ela pegou do fruto, ela tomou e depois ela comeu. Era aparentemente boa, desejável para dar entendimento. Então nós temos hoje, infelizmente, uma geração que acredita que o relacionamento com Deus é através de conhecimento de coisas, de entendimento. A gente vive uma geração hoje que ela tem... O cérebro está viciado em conhecer coisas, em ter informações. Então, quanto mais informação eu tiver, mais apto eu vou ser para as coisas. E isso não é verdade. Isso está criando, é mais uma sedução, é mais uma armadilha de Satanás. Então, no versículo 7 diz assim: então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Abriram-se os olhos de ambos, tornaram-se como Deus, ou seja, eles tornaram-se seus próprios deuses. Ali começou o processo do homem de fazer coisas, porque a partir desse momento em que seus olhos se abriram, ele se tornou como Deus. Não foi como o Senhor, mas como um Deus semelhante. É como se ele tivesse se tornado seu próprio Deus. Nesse processo dele ter se tornado seu próprio Deus, o que aconteceu? Ele rapidamente foi cozer folhas de figueira para si, fez roupas de folhas de figueira. E a gente vai entender um pouco melhor o que a Bíblia fala sobre isso. Com o pecado, eles ficaram nus. Eles já estavam nus, mas não tinham vergonha. Porque a nudez na presença do Senhor, quando é uma nudez pura, né? Se você está com a consciência limpa, com a consciência pura, ela não vai te condenar. Mas uma nudez debaixo do pecado, né? O que aconteceu com a nudez? Com o pecado, eles ficaram nus, descobertos, desprotegidos. Perderam a cobertura da presença de Deus. Com o pecado veio a vergonha, a culpa, a necessidade de cobrir-se, de justificar-se a si mesmos, de cobrir a nudez. Aquietando a própria consciência. Eles tinham necessidade de aquietar a própria consciência, cozendo vestes com a folha de figueira. Eu precisei escrever, gente, que eu estou com alguns textos bíblicos mais longos para ler, então eu decidi escrever para eu não me perder, tá? Então, eles resolveram se cobrir com folhas de figueira para aquietar a consciência. Porque, se eu tiver coberto, ninguém vai ver minha nudez. E é assim que funciona até hoje.
né? Todos somos filhos de Adão e recebemos a sua herança, todos nós. Todos comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos. Nós recebemos essa herança em Adão. Por isso, o homem, o ser humano, deseja viver de maneira independente de Deus, tornando-se seu próprio Deus, idolatrando seu ego, seus prazeres, suas dores e tudo que diz respeito a si próprio, né? Na semana passada, nós falamos um pouco da parábola do semeador e falamos o quanto a pessoa estar centrada em si mesma impede a frutificação, de acordo com o que Jesus falou. Então, mas o homem não nasceu para ser Deus, ele nasceu para ser filho. Ele não nasceu para ser Deus. E quando dá conta da sua própria nudez, quando percebe que está nu, constrangido pelo pecado, envergonhado, exposto e com medo de Deus, começa a procurar folhas de figueira para se cobrir. Começa a procurar folhas de figueira para cobrir a sua nudez. A folha de figueira é a tentativa do homem através de si mesmo. Porque a figueira é uma planta que veio da terra. Então, é o fruto da terra e a terra simboliza a carne do homem. Então, é a tentativa do homem através de si mesmo de ser melhor, de se auto-justificar, de se salvar a si mesmo. A folha da figueira é a justiça própria do homem. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite, porque esse talvez seja um dos assuntos mais importantes em toda a palavra de Deus. Porque quando Jeremias faz a denúncia, vocês me deixaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas. Nós vemos as denúncias dos profetas e todo o Novo Testamento tratando disso. A necessidade, todo o Novo Testamento, irmãos, a gente vê os apóstolos falando a respeito de doutrinas humanas. O homem fora de Deus, independente de Deus, quando ele não está ligado na videira verdadeira, quando ele não está enxertado na videira, a sua consciência vai gritar e ele vai desejar fazer para si folhas de figueira para aplacar a sua consciência, para lidar com o seu medo e com a sua vergonha relativa ao pecado. Então a folha de figueira tem a ver com isso. O fruto do conhecimento do bem também produz morte. Gente, essa é uma das verdades mais fortes, eu acredito, de Gênesis. Uma das, né? Porque tem tanta coisa em Gênesis. O fruto, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, quem comesse do fruto morreria. Foi Deus que falou isso. Olha, quem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal vai morrer. Mas o fruto, vamos imaginar que seja vamos imaginar isso aqui, né? Que é a capa do óculos. Vamos imaginar que isso aqui seja um fruto. A metade dele é conhecimento do mal, mas a outra metade é conhecimento do bem. Então a gente imagina assim, o fulano está matando, está roubando, está se prostituindo, e a gente começa a ver as obras e o fruto dela é má, é mal em si mesmo. Então a maldade produz morte. Ninguém tem dúvida disso, todo mundo fala sobre isso, todo mundo concorda sobre isso. Mas eu queria falar o seguinte, a outra parte do fruto, que é o conhecimento do bem, que se origina a partir da árvore do conhecimento do bem e do mal, o conhecimento do bem fora de Deus também mata. Amém, irmãos? Essa é uma palavra muito forte. O fruto do conhecimento do bem também produz morte. Pode ser bonito, pode ser politicamente correto, pode dar ibope, todo mundo pode aplaudir, mas se você ou qualquer pessoa que seja, eu estou fazendo obras de caridade, eu estou fazendo obras do bem, eu estou ajudando as pessoas. Se você faz qualquer obra, o conhecimento do bem fora de Cristo vai trazer morte. Não importa que obra seja essa, que conhecimento seja esse. É embasado nisso que muitas religiões
foram criadas, muitas religiões foram criadas com debaixo dessa justiça própria humana. Você faz muito bem para as pessoas, a sua culpa vai sendo expiada. Então, muitas religiões que o homem criou, elas estão baseadas nesse princípio aqui, de fazer folhas de figueira para lidar com o fruto do conhecimento do bem. Mas o fruto do conhecimento do bem, fora de Deus, vai trazer morte. O fruto das boas obras, do bom desempenho, da boa performance, longe, independente de Deus, também produz morte, mesmo que seja bonito, agradável, tenha boa aparência, tenha repercussão, você seja aplaudido. É nisso que muitas religiões são fundamentadas, fazer o bem por mim mesmo e pelas boas obras. Então, nada mais é do que a construção das folhas de figueira. Quando nos damos conta de nossa nudez, vamos cosendo folhas de figueira. Ninguém vai ver minha nudez. Ninguém vai ver como eu estou exposto, ninguém vai ver como eu estou com medo de Deus, ninguém vai ver como eu estou com vergonha de Deus, ninguém vai ver, eu vou ficar aqui escondido atrás das árvores. Irmãos, não tem lugar melhor para você se esconder do que na igreja, para se esconder de Deus. Não tem lugar melhor para você aplacar a sua consciência do que na igreja. Você vai numa missa uma vez na semana, né? Reza, faz a sua confissão, fala lá com o padre, é absolvido das suas culpas, ou você vai na igreja evangélica e aí você está lá, uma vez na semana você vai domingo de manhã, dá o seu dízimo, cultua, faz o seu culto lá de adoração, e você está lá dentro da igreja e o resto do tempo vivendo sem se relacionar com Deus, apenas relacionando com as boas obras que você está fazendo, aplacando a sua consciência, construindo, né, cosendo sua roupa de folha de figueira para aplacar sua culpa, seu medo, se escondendo atrás das árvores. Mas eu vou dizer para você, hein? Tem uma voz do Senhor chamando seus filhos. Onde você está? Adão, onde você está? Eu sei que você está escondido atrás das árvores. E o Senhor, o nosso Pai, nos chama. Ele nos convida a chegar perto, porque Ele quer tratar com essa justiça própria que nós carregamos. Ele quer tratar com esse medo. Ele quer tratar com essa vergonha. Ele quer que a gente fique nu na presença dEle, mas não para nos envergonhar, mas para que Ele possa nos cobrir. A gente vai falar disso um pouco mais à frente. O fruto do conhecimento do bem produz a justiça própria do homem e se manifesta na necessidade de se auto-justificar, fazendo folhas de figueira como roupa para se cobrir de sua nudez moral, emocional e espiritual. A justiça própria prega a necessidade de perfeição, boas obras, alta performance, bom desempenho, perfeccionismo. Cada vez mais o homem se torna prisioneiro de seu próprio desempenho, aumentando assim sua necessidade de manter a reputação, sustentar o status e manter a aparência. Ou seja, ele vive debaixo de um fardo, debaixo de uma religiosidade tão pesada, né? E ele pensa, eu tenho que merecer a salvação. Daí vem a produção de uma pseudo-santidade alicerçada em estereótipos. Eu tenho que usar roupa tal, eu tenho que falar de tal jeito, eu não posso errar, eu não posso decepcionar as pessoas. Então, daí vem a produção de uma pseudo-santidade alicerçada em estereótipos e não no ser do indivíduo e no real relacionamento com Deus. A pessoa deixa de se relacionar com Deus e se relaciona com as suas obras e com a sua própria consciência. A justiça própria é a principal arma da religião para aprisionar o homem e calar sua consciência, ensinando-o a fazer folhas de figueira ao invés de aceitar a cobertura que vem do próprio Deus. A justiça própria cobra o que faz. Essa é uma característica também. Eu tenho que ser aceito. A justiça, uma pessoa que se move em justiça própria, ela está sempre fazendo contas, né, do que ela fez, para que ela... Então tem sempre alguém devendo a ela.
Olha, eu cheguei tal hora no culto, eu fui embora tal hora, eu vim tantas vezes na semana, eu fiz isso assim que o pastor me pediu. Olha, e a pessoa começa a fazer uma lista interminável de méritos, de obras, daquilo que ela gosta, né? Daquilo que ela tem como prioridade, né? Então a pessoa imagina que ela tem que ser aceita, que ela tem que ser honrada, porque ela deu muito, ela fez muito, né? Então Caim e Abel começaram a brigar por causa de poder, por causa da justiça própria. Então, a justiça própria valoriza o exterior em detrimento do interior, né? A gente começou aqui hoje falando de um versículo que é Provérbios 21:2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Então, o relacionamento genuíno com o Pai olha o interior, mas a religiosidade, a justiça própria olha o exterior. Então, a pessoa que se move em justiça própria, ela pensa, se eu faço coisas boas, sou merecedor, o mérito é meu e não de Cristo. Em Gênesis 3, 12, 13, diz assim, é muito bom isso aqui. A justiça própria, todo mundo sabe, né, que quando Deus vai confrontar o homem, né, e a mulher, ele fala assim, Adão, quando Deus vai confrontar, o homem disse, né, o homem responde para Deus, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E aí a mulher responde, Deus pergunta para a mulher, que é isso que você fez? A mulher responde, a serpente me enganou e eu comi. Então é outra característica da justiça própria. A justiça própria me impede de enxergar meus próprios pecados e erros, culpando sempre os outros. Então, eu estou sempre com dificuldade de assumir a minha responsabilidade, o meu erro, a minha culpa, né? Aquilo que eu preciso mudar, e eu estou sempre transferindo para outros. Mas a justiça do homem não é suficiente para Deus. O fruto do conhecimento do bem também produz morte. Gênesis 3:21 diz assim, o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Glória a Deus, porque a folha de figueira não serviu. Diante de Deus não tinha valor. Então, as vestimentas de pele apontam para o derramamento de sangue. Para Deus trazer uma pele de animal e vestir Adão e Eva, um inocente, um animal teve que morrer. E houve um derramamento de sangue para que Deus trouxesse aquela pele de animal, para ele ser coberto, para eles serem cobertos por uma pele de animal. Ou seja, isso já estava apontando para um inocente morrendo pelo culpado. Já estava apontando para o sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário. Adão e Eva tentaram em vão se cobrir com folhas de figueira. No entanto, Deus rejeitou. Toda tentativa do homem, irmãos, isso é muito importante. Toda tentativa do homem em se aproximar de Deus por ele mesmo vai ser rejeitada. Deus só aceita aproximação através de Cristo. Então, o que Deus estava falando aqui? Adão e Eva tentaram em vão se cobrir com folhas de figueira. No entanto, a ordem de Deus providenciou cobertura por meio de um sacrifício único e definitivo. A cobertura veio de Deus. Isaías 59, 15 e 16. Diz assim, olha o que o texto bíblico, o que o profeta fala a respeito da justiça de Deus. Não se acha verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Ou seja, Deus buscou justiça nele mesmo através de Cristo para cobrir o homem. É isso que o texto de Gênesis está revelando, irmãos. Então, conforme a gente vai caminhando pela Bíblia, a gente vai entendendo essas manifestações, né?
entre a justiça do homem e a justiça de Deus, a gente entende que essa é uma questão central na vida da gente. Então a Bíblia diz, Lucas 18, eu queria ler esse texto aqui, Lucas 18, do 9 ao 14, a parábola do fariseu e do publicano. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Olha o que o texto bíblico diz. Jesus contou essa parábola para aqueles que se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo. Aí ele começa a fazer uma lista das suas qualidades espirituais. Como ele era maravilhoso, como ele era alguém disciplinado, né? Diligente. Ele começa a fazer uma lista das suas ótimas características espirituais. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé ao longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu. Por quê? Ele sabia da sua própria indignidade. Mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa parábola eu acho ela incrível, porque Jesus conta para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos. Eles não eram justos, mas eles se consideravam justos. Então, eles desprezavam os outros. A justiça própria diz, se eu tenho um bom desempenho, então eu sou merecedor. Se eu faço coisas boas, eu sou merecedor. A justiça própria me coloca no lugar de juiz e me nega a possibilidade de manifestar misericórdia aos outros. Porque como eu entro nesse lugar de me achar merecedor, cheio de mérito, cheio de justiça, né? E eu tiro o mérito da cruz, eu tiro o mérito do sangue de Jesus, e aí eu me coloco numa posição de julgar os outros. Em Lucas 7, 36 a 50, a gente tem outro exemplo aqui, que é aquela pecadora que ungiu os pés de Jesus na casa de Simão. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, olha gente, que coisa interessante. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo, se este homem fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse, Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu, diga, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu, penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse, você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés.
Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Então, a justiça própria, de acordo com esse texto aqui, eu estou correndo um pouco com o horário, de acordo com esse texto aqui, a gente vê que esse homem, gente, ele tinha preparado um jantar para receber Jesus na casa dele. Ele preparou a mesa, ele chamou pessoas, ele preparou tudo para receber Jesus, mas ele não conseguiu desfrutar da presença de Jesus. Você entende isso? Ele passou o dia trabalhando, preparando aquele jantar, mas ele não conseguiu relacionar com a presença de Jesus. Ele não conseguiu relacionar com a misericórdia. A justiça própria nos impede de amar os outros e de desfrutar da presença de Jesus. Quem não se arrepende não é perdoado. Quem não é perdoado não ama. Olha o que Jesus falou: aquele que muito é perdoado, muito ama. Se esse homem, gente, olha o que Deus está querendo ensinar para a gente hoje. Se esse homem aqui não se considerasse pecador, ele ia se arrepender de quê? Se ele não se arrepende, ele não vai receber perdão. Se ele não receber perdão, ele não vai fluir em amor. Então, muitos de nós não estamos conseguindo amar porque a raiz que está na nossa vida é a justiça própria. Então, quem carrega essa raiz de justiça própria, como é que ela se move? Julgando e não conseguindo desfrutar da presença de Jesus. Então, quem não se arrepende não é perdoado. Foi o que aconteceu com esse homem. Como ele se achava justo demais, como ele se achava bom demais, ele não tinha do que se arrepender. Se ele não tinha do que se arrepender, como ele iria ser perdoado? Quem não é perdoado não ama. É um princípio espiritual. Bom, a gente tem mais uns minutos, né? Mateus 22, do 1 ao 14, a Bíblia fala a respeito eu vou abrir aqui. A Bíblia conta a parábola das bodas, né? Da festa de casamento. De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus... não vou ler não para a gente economizar tempo aqui. Mas nessa parábola aqui, Jesus conta o seguinte, que o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Foi o que Deus fez em relação a Jesus. Preparou uma festa de casamento da igreja com Cristo, né? E aí ele começou a chamar os seus convidados, chamou os servos, mas as pessoas começaram a desprezar, não foram. E ele falou: então eu vou chamar os meus servos, eu já preparei os banquetes, chamem as pessoas. E as pessoas começaram a desprezar, a ponto até de matar os seus servos. Mataram os servos, maltratando. O rei ficou furioso, enviou as suas tropas, exterminou os assassinos. Está falando do que aconteceu em relação aos judeus com os profetas, a destruição de Jerusalém, enfim. Mas aí começa a entrar na nossa parte, né? A parte que diz respeito à igreja. Ele diz que, então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. O que tornou os convidados dignos? Porque esses convidados, eles se achavam tão bons e tão importantes que eles desprezaram as bodas do filho do rei. Mas aqueles, olha o que ele diz aqui: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados, porque é exatamente o que aconteceu na morte de Jesus através da graça de Deus, né? Maus e bons foram convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, porque todos os que entravam nesse lugar de banquete recebiam do rei uma veste nupcial, né, para que participassem da festa. Perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu.
Então o rei ordenou aos serventes: amarrem seus pés e mãos e atirem-no para fora nas trevas, porque ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o que essa parábola ensina? Bons e maus foram convidados. Não é pelo nosso mérito, não é pelo seu passado, não é pelas boas obras que você fez. Quem pode participar do banquete de casamento das bodas do Cordeiro? Bons e maus. A ordem do rei. O banquete está preparado, bons e maus podem participar. O rei foi conferir os que estavam à mesa. Vai haver um momento em que o próprio Deus vai conferir as nossas vestes, a nossa condição espiritual. E um homem não trazia veste nupcial. Gente, eu tenho certeza que esse homem era alguém que se movia em justiça própria. Sabe por quê? Se fosse alguém que tivesse com as vestes sujas, rasgadas, se fosse alguém que tivesse consciência da sua própria pobreza espiritual, do seu próprio pecado, prontamente ele diria: não, eu não sou digno de entrar desse jeito, eu preciso tirar minhas roupas e eu preciso me vestir com as vestes que o dono da festa está dando. Essas vestes são salpicadas com sangue do Cordeiro. É só com essas vestes que a gente vai poder participar. Nada que você faça em si mesmo, nada que você faça pela sua mão, pela sua força, nada que saia do homem, dele e que não tenha origem em Cristo, será aceito. E a Bíblia diz que o homem não trazia veste nupcial. Esse homem estava com as suas próprias vestes de justiça própria. Eu tenho certeza que alguém que tivesse consciência da sua própria indignidade espiritual, do seu próprio pecado, não teria ousadia de entrar ali com as suas vestes. Era alguém que achava: minha veste é muito boa, eu já fiz muita coisa boa, Deus me deve, eu vou entrar com a minha veste. E ele, então, a Bíblia diz que esse homem foi arrancado dali e lançado fora. O que nos habilita a participar das bodas do Cordeiro, sendo bons ou maus, não são nossas próprias vestes, mas a veste nupcial dada pelo dono da festa. A salvação é pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, a justiça própria engana a consciência do homem e mascara a necessidade de arrependimento, porque o homem vai aplacando a sua própria consciência com as roupas, com as vestes de figueira que ele faz. Diante do Senhor, nossas desculpas caem. Ele emudeceu, ele não tinha o que dizer, as desculpas caem. Vamos deixar que o rei nos cubra com a roupa da pele de animais, com a veste nupcial. Só assim, não pelo nosso mérito humano, não pela obra da nossa mão, não pela nossa ideologia, não por ideologias humanas, não por fontes humanas, mas só através do sangue do Cordeiro é que nós seremos dignos, achados dignos pelo rei, pelo dono da festa, para participar do banquete. Só assim nós seremos achados dignos. Essa é uma palavra muito forte, irmãos, porque Eva foi seduzida por uma proposta de ter entendimento, mas era um entendimento não em Deus, era um entendimento fora de Deus. Então eu quero deixar para você que esse seja um tempo de você sondar o seu coração. A Bíblia diz: a gente que é pura há de existir, há gente que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Provérbios 30, 12. Então nós temos que tomar muito cuidado. Esse é um tempo de nós pedirmos ao Senhor para Ele sondar os nossos corações. Entrar num lugar de nudez diante de Deus. De dizer: Senhor, eu estou nu. Eu vou arrancar. Talvez você precise se despir de folhas de figueira na sua vida. Entrar num lugar de nudez e dizer para o Senhor: Senhor, eu vou me arrepender. Eu vou entrar nesse lugar onde eu vou deixar o Senhor me cobrir. Não sei se nós temos mais tempo ainda para orar. Eu acredito que nós temos um pouco de tempo ainda. Meu bem, você pode ver? Tá faltando quanto tempo? 5? Amém. Então, é que eu tô meio perdida aqui, gente. Não sei se meu relógio tá certinho com o celular. Esse é um tempo de nós pedirmos ao Espírito Santo para sondar o nosso coração.
Porque há uma proposta desse mundo, e que é a mesma proposta inicial. O caminho de queda que Satanás propôs para Eva, ele continua propondo. É um caminho de entendimento fora de Deus. É um caminho de entendimento do bem. É um caminho de fazer justiça social fora de Deus. É um caminho de ensinar fora de Deus. É um caminho de profetizar fora de Deus. É um caminho de aconselhar fora de Deus. É um caminho de adorar fora de Deus. E nós precisamos, eu temo, irmãos, que os nossos cultos estejam mais parecendo, né, os nossos cultos de domingo e as nossas orações estejam mais parecendo a oração do publicano do que a oração do pecador. Eu temo que as nossas reuniões, elas estejam sendo para que a gente diga para Deus a nossa lista de boas obras, ao invés da gente bater no peito e se arrepender. E trazer para Deus a nossa nudez para que Ele possa nos cobrir. Nós precisamos fazer boas obras, sim. A Bíblia diz em Apocalipse que o linho fino eram as obras de justiça dos santos. A igreja precisa ser uma igreja que faça obras de justiça, atos de justiça. A igreja é uma igreja justa e que pratica boas obras. Mas a boa obra fora de Deus causa morte. O conhecimento do bem fora de Deus causa morte. E é sobre isso que Deus está falando. Nós precisamos, no centro, sabe, irmãos, lá em Apocalipse, a árvore da vida volta a aparecer, porque ela vai durar para sempre, mas a do conhecimento do bem e do mal não. Um dia, o conhecimento do bem e do mal fora de Deus vai ser exterminado. E só a árvore da vida, a vida em Deus, vai permanecer. Então eu queria orar por isso. Querido Espírito Santo, eu quero nessa noite te pedir que tu sonde os corações, que tu vá nesses lugares de esconderijo, atrás das árvores, onde Adão e Eva estão escondidos, onde nós temos tanta habilidade para nos esconder, no conhecimento do bem, nas boas obras, na religião. Senhor, nós fazemos listas intermináveis na hora de oração, esperando que o Senhor nos recompense, quando o Senhor está nos chamando para um lugar de arrependimento, para que sejamos justificados, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, não pelas nossas boas obras. Pai, eu oro para que esse seja um tempo de entendimento, para que cada um aqui, Senhor, cada um que vai ouvir essa voz, que está se movendo em justiça própria, alcance um lugar de arrependimento, que ouça a voz do Senhor dizendo ao homem: onde tu estás? Senhor, o Senhor não está nos dizendo o que você fez, mas o Senhor está nos dizendo onde você está. Vem para a minha presença que eu vou providenciar uma cobertura para a tua nudez. Senhor, e nós podemos nos achegar a Ti, sabendo que o Senhor não nos rejeita. Há um lugar, há um banquete preparado para a boda do Cordeiro. Mas nessa noite, nós queremos tirar as roupas de justiça própria que nós cozemos, que nós fizemos, e nos vestir, Senhor, com as vestes que o dono da festa está nos dando, as vestes cheias de sangue, um sangue que nos lava, um sangue que nos limpa, um sangue que corrige as nossas motivações, que nos purifica e que nos perdoa. Senhor, nos leva para esse lugar de arrependimento, de alinhamento. Senhor, nos mostra onde nós estamos nos escondendo e quais são as nossas